Olá, espero que todos estejam bem. A nossa equipe irá apresentar sobre as doenças do sistema nervoso, incluindo doenças neurológicas e psiquiátricas. Este é um trabalho para a disciplina de Fisiologia Humana, ministrada pelo professor Dr. Josemar Gurgel. E nossa equipe é composta por Cleto Martins, Caroline Silva, Marlon Feitosa, Maria Alexia e Micael Oliveira. Dentre as doenças que serão abordadas, incluem doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, paralisia cerebral e transtornos de ansiedade e depressão. Bom dia, meu nome é Marlo e eu venho falar sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva com déficit cognitivo responsável por metade dos casos de demência associada à velhice. A doença de Alzheimer é caracterizada pela perda de memória que progride até um ponto em que o paciente não reconhece nem os membros da família. O diagnóstico da doença de Alzheimer geralmente é dado em função do declínio do desempenho do paciente em exames de função cognitiva. Os cientistas buscam saber se testes para proteínas específicas ou estudos de imagem avançados podem revelar a presença da doença. Contudo, até o momento, os dados não são conclusivos. Atualmente, o único diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer vem após a morte, quando o tecido cerebral pode ser examinado para a confirmação da degeneração neuronal, das placas extracelulares de proteína beta-amiloide e dos emaranhados intracelulares de tau, uma proteína normalmente associada aos microtúbulos. O Alzheimer é uma proteinopatia que atinge o cérebro, sendo caracterizada morfologicamente por atrofia cortical, com morte neuronal e considerável aumento no tamanho dos ventrículos e sulcos cerebrais, principalmente nas áreas hipocampais e corticais associadas. Importantes nas funções cognitivas e motoras, processamento de informações, aprendizagem, regulação do comportamento emocional e consolidação da memória. Essas, quando lesadas, acarretam problemas motores, cognitivos e sintomas psiquiátricos, como, por exemplo, agressividade e transtorno de ansiedade. A figura é uma imagem comparativa entre um cérebro saudável, à esquerda, e um acometido pela doença de Alzheimer, à direita, com grave atrofia, principalmente nas áreas responsáveis pela linguagem e memória e aumento dos sulcos e ventrículos. A fisiopatologia dessa doença pode ser compreendida pela seguinte figura, que mostra a imagem ilustrativa das vias de clivagem da proteína precursora amiloide, ou PPA, uma gerando peptídeos com função biológica e a outra com tendência a se agregar, causando desregulação da atividade de quinases e fosfatases, e perfosforilando a proteína tau. O processo natural de clivagem da PPA não gera beta-amiloide, sendo feito pela enzima alfa-secretase. Seu produto é posteriormente clivado pela gama-secretase, gerando um peptídeo pequeno e solúvel. Essa via, à esquerda, se chama não amiloidogênica. Já na via amiloidogênica, à direita, a PPA é clivada pela beta-secretase e em seguida pela gama-secretase, dando origem a um peptídeo com uma sequência de 40 ou 42 aminoácidos, com características de insolubilidade e predisposição para agregar-se. A segunda é a forma mais tóxica do peptídeo e causa mudanças na função cognitiva. A hiperfosforilação da proteína tau ocasiona mudanças estruturais e conformacionais da proteína. Essa alteração faz com que ela se dissocie dos microtúbulos, danificando-os, desregulando as vias de sinalização e comprometendo o funcionamento mitocondrial. No que diz respeito ao tratamento farmacológico, têm sido desenvolvidas múltiplas substâncias psicoativas com o intuito de preservar e restabelecer as funções cognitivas, comportamentais e funcionais do doente de Alzheimer. Apesar de todos os esforços da comunidade científica, os fármacos até agora aprovados para esta enfermidade limitam-se ao atraso da sua evolução, conferindo apenas uma melhoria parcial e temporária do estado funcional do indivíduo. Os principais fármacos aprovados atualmente para o tratamento específico da doença de Alzheimer são os inibidores de acetilcolinesterase, cuja base fisiopatológica assenta no déficit colinérgico e o mecanismo de ação visa aumentar a disponibilidade sináptica da acetilcolina pela inibição das suas enzimas catalíticas. Este grupo de fármacos beneficia discretamente a cognição, bem como as alterações não cognitivas da doença. Olá, sou a Caroline Silva e irei tratar sobre o Parkinson. A doença de Parkinson é uma condição caracterizada pelo tremor, rigidez muscular, bradicinesia, pouca expressão facial e pela manifestação de movimentos involuntários do corpo. Ou seja, é uma patologia que acomete principalmente
o sistema nervoso e o sistema motor. O Parkinson é uma doença crônica e neurodegenerativa, que foi descrita pela primeira vez lá em 1817 pelo médico inglês James Parkinson. Sobre a epidemiologia, é possível afirmar que o grupo mais afetado está na faixa etária entre 55 a 65 anos e tende a ocorrer com maior frequência nos homens. A nível biológico, esta patologia vai ter origem na formação de um agregado chamado de corpúsculo de Lewin. Este corpúsculo consiste na sinucleína anômala, ou seja, é uma proteína que foi mal dobrada. Na doença de Parkinson, temos o corpúsculo acumulado na substância negra. A substância negra é uma região localizada no mesencéfalo e caracterizada macroscopicamente pela coloração escura, por ter neurônios que produzem melanina e que produzem dopamina. Aqui podemos ver uma representação dessa substância negra, quando os seus neurônios estão normais, na cor mais escura, e logo abaixo, na cor clara, dada pela degeneração. O que acontece na fisiologia de um neurônio normal está na primeira imagem, e é possível ver que o neurônio, em normal condição, irá produzir o neurotransmissor de dopamina, que vai reconhecer o seu receptor e desencadear uma resposta motora, produzindo um movimento adequado. Mas na fisiopatologia, quando se degeneram os neurônios na substância negra, tem menos dopamina para ativar os receptores, e isso explica como ocorre a lentidão dos movimentos, a bradicinesia, que é tão característica dos acometidos pelo Parkinson. Na questão do tratamento, a estratégia terapêutica utilizada é a assintomática, que visa apenas melhorar os sintomas da doença, não restaurar os neurônios perdidos ou retardar a degeneração. Os fármacos consistem em agonistas dopaminérgicos, que vão repor a dopamina, e anticolinérgicos, para tratar os tremores e movimentos involuntários. A levodopa é o fármaco clássico para o tratamento de Parkinson, pois através da administração, a levodopa é convertida em dopamina assim que atravessa a barreira hematocefálica. Porém, é preciso acrescentar, junto com a levodopa, inibidores para degradar a levodopa no tecido periférico, que são estes em vermelho: inibidores da dopa-descarboxilase periférica à esquerda, inibidores da caterol-O-metiltransferase à direita. Mas ainda dentro do sistema nervoso central, há efeitos não desejados da dopamina. Para isso, mais inibidores são acrescentados, a selerginina e a raçagilina, que estão na parte inferior da figura. Apesar de todos esses efeitos, vale lembrar que só o tratamento com medicamento não é o suficiente para a doença de Parkinson. Oi, meu nome é Cleto e eu vou falar sobre a epilepsia cerebral. A epilepsia cerebral ela é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos expressa por crises epilépticas repetidas. As causas podem ser várias, como uma lesão no cérebro decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção, uma neurocisticercose, abuso de bebidas alcoólicas, de drogas. Às vezes também pode acontecer de dificuldades na hora do parto, mas, infelizmente, muitas das vezes não é possível conhecer as causas que deram origem a uma epilepsia. E agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas, que eles praticamente são iguais, né? Nos dois tipos de epilepsia, né? Eles são iguais, que é a perda de consciência, o cansaço, a ansiedade, um olhar fixo, né, que a pessoa fica meio sonhando para um lugar só, contração e espasmo, e também discurso confuso. Agora eu vou falar sobre os tipos de epilepsia. Existem dois tipos: a crise parcial, né, e a epilepsia com crise generalizada. A crise parcial ela se divide em dois. O que é a crise parcial? Ela atinge só uma área do cérebro. E aí elas podem ser chamadas de simples ou complexas. As simples, ela não tem perda de consciência e pode provocar alterações no cheiro, sabor ou som, movimentos involuntários. E a complexa, elas podem causar alguma mudança ou mesmo a perda total da consciência, causando movimentos repetitivos, como esfregar as mãos sem parar, e o paciente pode não conseguir responder ao ambiente à sua volta, ou seja, ele fica meio perdido. Já as crises generalizadas são aquelas que atingem os dois lados do cérebro, ou seja, elas são mais graves.
E elas podem ser divididas em várias, como por exemplo a crise de ausência, como se a pessoa ela sumisse do ambiente, fica perdida, olhando para o nada. As crises mioclônicas, que se caracterizam por movimentos bruscos, como empurrões repentinos ou espasmos. As crises atônicas, que elas, a característica delas é que elas provocam a perda de controle muscular, para não levar a quedas repentinas, ou seja, a pessoa fica meio mole. As crises atônicas, esse tipo de crise pode provocar perda de controle muscular. As crises tônicas causam rigidez muscular e podem afetar os músculos dos braços, pernas e costas. As crises clônicas, responsáveis por causar aumentos rítmicos ou repetitivos. E as crises tônico-clônicas, que nesse tipo há uma perda de consciência, rigidez e tremor pelo corpo. E em alguns casos, a perda do controle da bexiga e da língua. E agora, a fisiopatologia. Os estudos apontam que microeletrodos intraneuronais demonstram que a geração dos surtos de potenciais de ação envolve mecanismos sinápticos próprios de alguns neurônios, entre eles os neurônios piramidais grandes, localizados principalmente no hipocampo e no neocórtex. Além disso, como fatores associados, temos que os canais de cálcio e potássio lentos que permitem uma despolarização celular prolongada. E, para finalizar, os tratamentos são medicamentos que podem funcionar como prever, né, as crises e impedir que a pessoa tenha crises muito contínuas, como, por exemplo, carbamazepina, fenobarbital, feniletoína e valproato. O objetivo é controlar, né, tirar e assim, não é a finalidade dos medicamentos, não é uma cura, mas sim uma prevenção para que as crises elas não aconteçam. Tem também a neuroestimulação, que envolve estimular a atividade do cérebro. E uma coisa muito importante é que quando uma pessoa ela apresentar esse quadro de epilepsia, tendo as crises, o importante é que tire todas as coisas que estão à volta dela, pois se ela se bater com alguma coisa pode se ferir um pouco mais gravemente, pode ser mais difícil de tratar. Então é isso, obrigado. E agora Alex vai falar sobre a paralisia cerebral. Oi, meu nome é Maria Alexia e irei falar sobre a paralisia cerebral, bem como seus tipos, possíveis causas e sua fisiopatologia. A paralisia cerebral, também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva, é multifatorial, ou seja, possui mais de uma causa e apresenta variações quanto à gravidade do acometimento, tipo de lesão e distribuição anatômica. Essa patologia deriva de lesões do cérebro em desenvolvimento, alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo. Essas são irreversíveis e limitantes e possuem causas variadas, como eu mencionei anteriormente, que podem ser desde prematuridade até icterícia nuclear, que é um tipo de lesão que ocorre nos gânglios e núcleos do tronco cerebral. Os 4 tipos de paralisias cerebrais até então conhecidos têm sua forma espástica, atetoide, atáxica e mista. A espástica é a forma mais comum, que acomete mais de 70% dos pacientes diagnosticados. A sua forma mais grave seria a quadriplegia espástica, que é a paralisia dos 4 membros, e sua forma mais branda seria a diplegia espástica, que seria a paralisia de apenas 2 membros. A atetoide acomete entre 10 a 20% dos pacientes. Ela é caracterizada por movimentos involuntários, dificuldades na mastigação e deglutição, e contrações corporais lentas e ao mesmo tempo bruscas nas extremidades. O tipo atáxico acomete entre 5 a 10% dos pacientes. Ela compromete a postura e o equilíbrio e, apesar das dificuldades na função cognitiva, o portador consegue se expressar e se comunicar normalmente. Já a mista é rara e ela é uma junção de mais de um tipo de paralisia cerebral. Geralmente tem sintomas atetoides e espásticos ao mesmo tempo.
Aqui nessa imagem podemos notar as áreas do cérebro que são acometidas pela paralisia cerebral. E a primeira imagem é o córtex cerebral, que seria a forma espástica, essa área todinha colorida que é acometida. E a em verde é a tetoide, a de laranja é a atáxica e a azul é a mista, que, como eu falei, são dois tipos de paralisia cerebrais. Na imagem abaixo temos a diplegia, que afetam as duas pernas, geralmente é mais afetado do que os braços, é mais comum ver pessoas com esse tipo de paralisia com as duas pernas paralisadas. A hemiplegia é apenas um lado do corpo que é acometido, e a quadriplegia é todos os membros, os 4 membros acometidos. Já os níveis de paralisia cerebrais, temos o nível 1, 2, 3, 4 e o 5. No nível 1, o portador se locomove e anda sem déficit. No segundo grau, o portador se locomove ainda sem déficit, porém precisa de auxílio ao executar certos tipos de movimento. No terceiro grau, o portador não se locomove sem auxílio de um suporte que pode ser muletas ou até uma cadeira de rodas. No quarto grau, o portador consegue mover os membros superiores moderadamente bem, porém tem sua locomoção consideravelmente comprometida. E já no quinto grau, o portador não possui nenhum movimento dos membros, tanto superiores quanto inferiores, e é totalmente dependente de outra pessoa para realizar coisas básicas do dia a dia. Sobre a fisiopatologia da paralisia cerebral, a espástica ela surge a partir de danos no córtex motor do cérebro, que é o responsável pelos movimentos e coordenação. Os outros tipos também surgem a partir de danos no gânglio basal, que é a estrutura que comanda os movimentos, e também o cerebelo é bastante acometido por essa patologia. É importante ressaltar também que a paralisia cerebral ela é um grupo de condições que não são progressivas. Elas não continuam se desenvolvendo, e elas são resultados de malformação no desenvolvimento pré-natal ou de lesões no sistema nervoso periférico, por variadas causas também. E ela geralmente começa a se manifestar por volta dos 2 anos de idade. Vale lembrar que atualmente não tem cura para esse distúrbio, pois o tecido nervoso ele não se regenera até então, e por isso as lesões cerebrais não se desfazem. Mas existem vários tratamentos para melhorar a qualidade de vida de um portador e manter sua vivência normal, que são terapias especializadas com equipe multidisciplinar e medicamentos que auxiliam na diminuição da dor e dos sintomas, que são relaxantes musculares como o baclofeno, que atua para reduzir a espasticidade, e também os medicamentos anticonvulsivantes, a exemplo do clonazepam. E é isso. Obrigada. Espero que todos estejam bem. Irei falar sobre o transtorno depressivo e de ansiedade, que está dentro das doenças psiquiátricas que afetam o sistema nervoso central. Primeiramente, irei abordar sobre a questão epidemiológica do transtorno depressivo. Mais de 800 mil pessoas no mundo já foram diagnosticadas com depressão. E essa incidência acaba predominando em mulheres, mas em partes isso pode ser explicado pelo diagnóstico mais frequente nela, já que homens muitas vezes não buscam ajuda, seja psiquiátrica ou psicológica. Em relação ao suicídio, que é a mais triste fatalidade decorrente da forma grave da depressão, mais de 12 mil
suicídios ocorrem anualmente no Brasil, sendo que essa incidência é muito maior em homens comparado a mulheres. Em relação à questão molecular e as hipóteses da fisiopatologia da depressão, uma delas está relacionada à recaptação de serotonina na fenda sináptica. Logo, a sua principal causa molecular seria a recaptação muito rápida desse neurotransmissor na fenda. Logo, as medicações que pudessem aliviar o quadro depressivo inibiriam receptores ali acoplados à fenda para, de algum modo, possibilitar que a serotonina permaneça por mais tempo na fenda e reduza o quadro clínico do paciente. Em relação à questão anatômica, as principais regiões cerebrais afetadas pela depressão é a região da amígdala, especialmente por ser uma região que controla o medo. Por isso mesmo que mais de 60% a 70% de pacientes com transtornos de ansiedade também vão desenvolver um transtorno depressivo, já que afeta a mesma região da amígdala cerebral, em relação à resposta ao medo, assim como no hipocampo, que relaciona a memória e a aprendizagem, onde em pessoas com depressão / ansiedade se torna comprometido, assim como o córtex pré-frontal, que também está relacionado às emoções e à parte cognitiva. Em relação à imagem por diagnóstico, utilizando a técnica de PET scan ou tomografia por emissão de pósitrons, é possível notar que pessoas com depressão têm uma atividade cerebral reduzida e uma conectividade cerebral também reduzida. E essa neuroplasticidade também é afetada. E por isso que nesse diagnóstico por imagem é bem visível que em pessoas com depressão essa atividade é reduzida e em pessoas saudáveis a atividade é maior. Em relação aos tratamentos, os principais são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, dentre eles a fluoxetina, a sertralina, fluvoxamina, escitalopram, que fariam com que a serotonina ficasse por mais tempo na fenda sináptica. As primeiras medicações foram os inibidores da monoaminoxidase, mas decorrente dos efeitos adversos foram substituídos pelos ISRS, cujos efeitos adversos são bem menores, porém a sua ação é tardia, podendo levar 3 a 4 semanas ou meses para que o paciente apresente uma melhora em seu quadro clínico. Das pesquisas mais recentes, vem se abordando os inibidores do glutamato, sendo que uma medicação que ainda hoje é muito utilizada como anestésico, que é a cetamina, descobriu-se que concentrações menores ela reduziu o quadro depressivo de forma significativa, principalmente na inibição dos receptores de glutamato. E essa é uma das pesquisas mais promissoras e que dão uma esperança aos quadros mais graves da depressão. Um vídeo mostrando melhor tudo isso. The current standard of care for the treatment of depression is based on what we call the monoamine deficiency hypothesis, essentially presuming that one of 3 neurotransmitters in the brain is deficient or underactive. Neurotransmitters can be thought of as the chemical messengers within the brain. It's what helps one cell in the brain communicate with another to pass that message along. But the reality is there are more than 100 neurotransmitters in the brain and billions of connections between neurons. So we know that that's a limited hypothesis. Sendo assim, muito obrigada pela atenção de todos. Espero que todos fiquem bem.